Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou o Hugo Moreno e hoje eu tô aqui sem a Carol Pereira, porque a chefa tá de férias, né? Ela tá no Brasil lá curtindo o maridão, a família, na praia de boas e me deixou aqui segurando as pontas. Mas ela que me aguarde que setembro eu tô indo pro Brasil também. Mas enfim, hoje eu vou falar aqui de uma experiência que eu tive de viagem pela África de novo. Eu falei antes de Zanzibar. E hoje eu vou falar do safari que eu fiz no Quênia em 2020. Foi o ano que a pandemia estourou e foi o time perfeito, porque eu cheguei no Quênia pro safari no final de fevereiro e voltei para casa no começo de março. Quando eu voltei para casa, uma semana depois começou a quarentena. Então foi a última viagem que eu fiz antes da pandemia e foi assim muito boa. Tem vários países na África que você pode fazer safari ali pela savana africana, né? O Quênia é um, a Tanzânia é outro, que é ali perto do Quênia também. E a África do Sul, esses três são muito famosos, tem outros lugares também, mas a África do Sul, Tanzânia e Quênia são muito famosos pelos safaris. Eles têm muitas opções de você fazer. Você pode fazer, você mesmo vai para lá e arruma seus passeios cada dia, que sai muito mais barato. Mas também dá muito mais trabalho para você encontrar tudo e tal. Eu optei pela opção mais cara, que, e falar a verdade, foi uma viagem de luxo. Assim, eu acho que uma viagem igual essa eu não vou fazer nunca mais. Mas foi muito bom porque foi na época que eu estava fazendo meu doutorado e eu estava trabalhando muito, assim, que nem louco. Eu trabalhei de dezembro até o final de fevereiro sem folgar um dia. Então eu saí assim do trabalho, fui direto para o aeroporto e foi perfeito, porque essa viagem eu fiz com uma agência de turismo e eles fecham o pacote todo, né? Então você paga e o guia vai te buscar no aeroporto, o guia te deixa no hotel, te busca no hotel, te leva para os parques, ele sabe tudo, você não precisa olhar nada. Foi a primeira vez que eu viajei assim sem planejar nada. E foi perfeito. Assim, se você estiver num momento bem estressante e você tiver um dinheiro querendo investir na sua saúde mental, numa viagem boa, eu só recomendo você fazer uma viagem assim. E o safari, se você gosta de natureza, se você gosta de ver animais na natureza, o safari foi uma experiência muito, muito boa. Mas eu vou explicar direitinho então como foi. A gente fez um passeio de 7 dias, 6 dias na verdade, e geralmente o que a gente pegou foi um carro daqueles de safari com para 4 pessoas. Então fui eu, o Thomas, meu marido, né, o pai dele e a esposa do pai dele. Então a gente fechou o pacote em quatro. A gente fechou um grupo só nosso da família, né? E isso foi muito bom. Se você conseguir um grupo maior, um carro com mais lugares, fica ainda mais barato. Então tem vários pacotes e opções diferentes. E E o que a gente fez, a gente saiu aqui da Alemanha, aí a gente voou para Mombasa, no Quênia, que é uma cidade ali no litoral do Quênia, mais para o sul, perto da Tanzânia. E chegando lá, a gente já teve vários problemas no aeroporto, porque esqueceram as bagagens. Eu não sei se esqueceram, não sei o que aconteceu, as bagagens do nosso voo ficaram. Acho que na Turquia que a gente fez transferência na Turquia. E sei lá, assim, 70% das bagagens não chegaram. Então a gente teve que esperar muito tempo lá para preencher todos os formulários, tinha muita gente reclamando, até a gente chegar no hotel. E no hotel a gente teve que esperar 2 dias, estava no pacote já, para a gente ficar lá 2 dias, até chegar as bagagens, né? E isso é uma coisa que parece que o pessoal de lá já sabia. Então, quando você voar para o Quênia, preste atenção nisso, talvez leve uma roupa na sua bagagem de mão, porque parece que é bem comum que as bagagens não cheguem por lá. E aí as pessoas vão comprar roupa, que a gente teve que fazer, a gente teve que comprar roupa lá
perto do hotel, e que, claro, eram umas roupas assim bem de feira, mas eram caríssimas, a gente pagou muito caro, e se a gente não pagasse, a gente não ia ter roupa para usar, simplesmente. Então, eu tenho a impressão de que tem um esquema lá. Então, se você estiver indo para lá fazer um safari, leve uma ou duas mudas de roupa na tua bagagem de mão, que eu recomendo. E foi engraçado também que assim que eu cheguei no hotel, eu estava tão cansado do trabalho que eu fiquei doente. Geralmente acontece isso se você trabalha muito assim, muito estressado, você não, quando você finalmente relaxa, você fica doente. Eu dormi assim, sei lá, um dia inteiro, 24 horas, só levantava para comer e ir no banheiro. Mas melhorei também em 2 dias. E em 2 dias a gente foi quando começava o safari de verdade, né? E foi aí que o guia veio e buscou a gente no hotel. E de lá a gente foi para um parque nacional que é ali mais para perto de Mombasa, que chama o Parque Nacional de Tsavo. Tem o Parque do Leste e o Parque do Oeste. Mas os dois são muito parecidos, só são a administração é separada, porque é um lugar bem grande, assim, né? E é um parque que foi fundado em 1948. E tudo, assim, é arranjado pela agência, né, quando você fecha esses pacotes. Então, tá tudo incluído o preço da entrada dos parques e os lodges, né, os hotéis que você vai ficar no meio do caminho. E o seu guia sabe exatamente todos os passeios e que horas vai te buscar, que horas vai te levar para qualquer hotel. Então, assim, foi bem viagem dos sonhos, assim, de você realmente não precisar pensar em nada. Foi muito bom, você só realmente focava na natureza. E quando, quando a gente entrava no parque, né, eu pensei assim, nossa, savana e tal, né, aquela coisa bem Rei Leão, e era bem assim como Rei Leão, e eu achava que eu não ia ver muitos animais, eu achava que com sorte eu ia ver um elefante, um, um leão, alguma coisa assim, mas quando você entra, é muito bicho que tem, assim. Eu achei tinha demais, assim, era muito mais do que num zoológico, sabe? Porque em todo lugar que você olhava tinha algum bicho e os animais da savana são grandes, então é difícil de você não ver, mesmo com aquela grama alta e tudo. E a primeira coisa que a gente viu, que na verdade é muito característico desse parque de lá, são os elefantes vermelhos, que é uma espécie de elefante que eles têm a pele bem vermelha, assim, parece aquela cor de barro, assim, né? E, e a gente viu muito, assim, eles vivem em grupos, né? Geralmente é uma matriarca, uma elefanta, a mais velha, que é a líder do grupo. E tem os machos também meio que ficam isolados, e eles meio que só encontram com as fêmeas meio para acasalar. Então, às vezes você vê um elefante sozinho, geralmente é um elefante bem grande, esse geralmente é um macho solitário, mas você vê vários grupos de elefantes juntos e com muitos filhotes, assim. E é muito legal de ver porque eles são animais, assim, espetaculares. Eles são gigantes e você vê os pequenininhos, assim, brincando igual criança. É muito mágico, de verdade, ver os elefantes. E eles chegam bem perto, assim, dos carros. Eles não têm medo. A maioria dos animais não tem medo porque eles já estão acostumados. E claro que assim, eu tô falando de safari, não sei o que vem na tua cabeça, mas hoje em dia os safaris não são para matar animais, né? Hoje você só vai realmente no dentro do carro e vendo. É como se você estivesse num zoológico, só que quem tá preso é você, que você está dentro do carro, você não pode sair do carro, porque se tiver um leão ali perto, ele pode te atacar. Eu já ouvi relatos de gente que meteu o braço para fora do carro e o leão, ele não viu que tinha um leão perto e o leão veio e atacou ele. Então, o que dá para fazer é, às vezes, abrir a janela, ou você tem um teto solar que você pode abrir e ver ali de cima, que também é bom, porque você tem uma visão mais panorâmica, assim. Mas sair do carro não é recomendado, acho que é até proibido nos parques. E esses parques são muito bem gerenciados, assim, eles protegem os animais, então é bom que você está dando fundos para essas instituições para elas continuarem mantendo esse trabalho, né? E, e assim, não só elefantes, a gente viu bastante também hordas assim de zebras, e as zebras eram muito legais porque elas
não parecem uns cavalos, elas parecem mais uns burros, assim, né? E muitos outros animais, antílopes, gazelas, gnus, todos aqueles animais que a gente viu no Rei Leão ou que a gente vê em qualquer filme clichê de savana africana, eles estão lá. E depois desse dia a gente dormiu num lodge ali perto. Eu não sei se era dentro do parque agora ou se era perto, mas era assim um hotel, né? No, no meio da natureza, assim. E você dorme nos quartos que parecem assim. É meio encenado como se fosse uma tenda, só que não é uma tenda, é um quarto bem confortável, na verdade, né? E lá também a alimentação está incluída nesses pacotes. E no segundo dia a gente foi para o lado oeste desse parque, que é onde que tem que eles chamam de fontes Misma, que são fontes, né, de água e geram ali umas partes meio alagadas e tal. Então você vê muitos poções, muitos lagos assim. E nesses lugares a gente viu bastante crocodilos, aqueles crocodilos africanos gigantes, tinham muitos lá, e muitos hipopótamos também. E foi muito legal ver os hipopótamos. E por incrível que pareça, os hipopótamos, eles parecem assim animais muito dóceis e engraçados, que eles são bem gordões assim, com uma cara engraçada, mas eles na verdade são animais muito perigosos. Eles vivem também em grupos de muitos indivíduos. Você vê durante o dia, eles ficam no rio, assim meio que boiando, ou eles ficam ali na beira, tomando um sol, deitado, dormindo. E também é muito bonitinho quando você vê os filhotinhos, que eles são uma fofura, assim, aqueles bolinhas. E, e eles são perigosos porque eles são muito territorialistas e muito agressivos, mas, claro que você não tem perigo quando você está nesses guias. Eu lembro que nessa parte a gente pôde sair do carro, que era uma parte que tinha tipo um mirante, assim, e a gente podia sair do carro para ver os crocodilos e os hipopótamos. Claro que eles estavam bem longe ainda. E o perigoso dele é que de noite, geralmente eles saem ali dos perto dos rios, eles vão pastar, né? Que eles comem grama e tal. E é nisso que eles podem encontrar as pessoas ali, e eles atacam essas pessoas. Tem relatos assim de hipopótamos que mataram pessoas mesmo. Então, se você vê um hipopótamo por aí, olha, que Deus tenha piedade, porque não sei nem se correr vai a solução. E eles. E, e esse foi o dia na parte oeste do Tsavo. Depois a gente. No terceiro dia. Aí depois a gente vai também dormir em outro lodge, né? E no terceiro dia o guia vai buscar a gente de manhã. E a gente foi já indo assim para a região mais noroeste e ali do Quênia. E nisso a gente passou por um território que é o território que era numa parte que eles chamam de colinas de Chulu, que é o território dos Maasai. Os Maasai são um povo indígena, um povo nativo do Quênia, e eles são ali naquela região o povo mais dominante, né, a etnia mais dominante naquela parte ali do sul do Quênia. Eles também têm bastante ali na Tanzânia. Eles são bem famosos naquela região e eles têm também vilas ali onde eles são vilas tradicionais. Você pode parar lá. O nosso guia perguntou se a gente queria fazer um passeio extra no caminho e passar numa dessas vilas que eles moravam, né? É como se fosse uma aldeia. Eles têm umas roupas bem coloridas, assim, bem bonitas. E a gente resolveu ir. Só que a gente descobriu que era meio uma armadilha para turista, assim. Não é nem que foi muito caro, mas é que a gente chegou lá, tinha o líder da tribo, não sei se era o líder de verdade, ele disse que era, ou se era só um líder para os turistas. E a gente foi na aldeia deles, eles mostraram as casas típicas, a gente chegou a entrar nas casas, eles mostraram como era lá dentro, como o estilo de vida deles. E eles estavam todos vestidos com aquelas roupas tradicionais e tal. E eu perguntei se eles moravam lá ainda, assim, né?
E eles falaram que sim, que aquela era a casa dele de verdade. Mas assim, a aldeia toda tava parecendo muito um cenário, sabe? Então, eu achei que era tudo muito mentira. No final, eles faziam uma dança, mostravam assim uma dança típica deles, e aí convidava a gente para dançar também, que foi uma coisa meio, eu acho que tirando sarro assim dos turistas, né? Mas ainda assim foi interessante, foi legal. O que eu não, no final também eles levam a gente para ir numa feirinha que eles têm lá para comprar bijuteria, coisas de artesanato que eles fazem, que eles diziam que eles faziam, mas foram as mesmas coisas que a gente viu vendendo em Mombasa e também as mesmas coisas que a gente via vendendo nas lojas do aeroporto. Então, assim, foi legal ver, porque realmente era uma cultura autêntica, Maasai. O que eu não gostei é que era uma mentira, assim, de. Sabe, eu não ia ter problema se eles virassem para mim. Hoje a gente não mora aqui, isso aqui é o nosso trabalho, a gente trabalha com turismo, e essa aldeia aqui é uma réplica do que eram as nossas aldeias antigamente. E. Ou então falar, isso aqui não é nosso artesanato é, tradicional, mas são coisas que a gente, sabe, não precisava mentir, tava tudo bem. Eu sei que a dança era autêntica, mas eu achei que não precisava inventar aquelas histórias todas, sabe? Dava pra ver que eles não moravam ali de verdade. Mas enfim, ainda valeu a pena. Se você não, se você não gostar de ser enganado, eu não recomendo você ir num desses tours, desses passeios pelos Maasai, mas ainda assim eu achei que valeu a pena. Também nessa parte das colinas de Chulu, ali nesse território dos Maasai, tem uma área que essas colinas elas são é uma área montanhosa, então e também tem muita atividade vulcânica ali. Então de vez em quando tem uma explosão vulcânica e a lava vai cobrindo aquilo tudo ali, aquela região. E tem uma área lá que é um campo de lava, né? E a gente parou lá para tirar umas fotos e é um campo ainda muito assim recente, então não tem ainda plantas e nem animais, porque realmente é só uma área rochosa que vai por vários quilômetros. É uma paisagem diferente, assim, porque aquela lava preta, né? Aquela pedra, né? Bem escura. E de lá também você consegue ver o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África. Ela fica, na verdade, na Tanzânia, mas aquela região ali é bem na fronteira com a Tanzânia. Então, se tiver um dia bom, você consegue ver. No nosso dia, a gente conseguiu ver, mas ainda estava um pouco longe. Mas a gente ia chegar num lugar que a gente ia ver muito melhor o Kilimanjaro. E realmente é uma visão impressionante. É uma montanha muito alta e é numa região, assim, tem outras montanhas ali perto, mas o Kilimanjaro, assim, comparado com as outras, é como se ele estivesse no meio do nada, porque ele realmente é uma montanha muito alta. E ele é uma montanha que tem neve lá em cima, apesar no Quênia fazia bastante calor. E e apesar disso, é tão alta a montanha que tem neve, e a neve lá é meio que permanente, né? Porque é tão alto. E uma coisa também que eu via nas estradas, assim, tinha muito. Uma coisa que eu nunca tinha visto em outro lugar, uma combinação bem curiosa que eu só vi no Quênia, que são hotéis junto com açougues. Era muito, muito comum eu ver isso. Geralmente eram hotéis que você via assim que eram para locais, meio que assim, meio no centro da cidade, e dentro do hotel tinha um açougue vendendo carne fresca. Não entendi o conceito, mas curiosidade do Quênia. E também a língua do Quênia, né? Eles têm várias línguas locais. Os Maasai têm a deles, outras tribos têm a deles. Mas o inglês é a língua oficial, então tá tudo escrito em inglês em todos os lugares e todas as pessoas falam inglês. Então, para se comunicar por lá, não tem grandes problemas. E também nessa parte, depois, né, da Vila Maasai, a gente chega no Parque Nacional Amboseli, que é um parque menorzinho, e esse parque, ele já fica mais perto do Kilimanjaro, você vê o Kilimanjaro bem de boa dali, e esse parque também tem muitos elefantes, muitas hordas de elefantes. Eu lembro que no final do dia a gente fez um passeio para ver os animais de novo,
a gente chegou a ver um animal raro ele parece uma gazela, só que ele tem o pescoço, eu não sei o nome, tem um pescoço assim bem longo, é meio que uma mistura de girafa com gazela, e foi bem bonito de ver, assim. A gente também viu muito daqueles animais que são pumba, né, que parece um javali, mas não é um javali. É engraçado que eles andam assim, você vê o rabinho deles em cima da grama, e geralmente vem os filhotinhos atrás, assim. E muitos deles. Suricatos também a gente viu bastante. Acho também no caminho para esse parque foi quando a gente viu os leões pela primeira vez, que estavam em cima de uma pedra, e eram leoas com os filhotes. Então a gente viu os filhotinhos de leões ali, foi realmente assim muito emocionante de ver, porque é uma coisa que você não vê muito os filhotes de leões, né? E é engraçado que os guias, eles estão sempre em contato, né? Então um guia ligou pro nosso guia e falou para ele que eles encontraram esses filhotes de leões no tal lugar, e foi aí que a gente foi para lá, e a gente ainda conseguiu ver eles. E também a gente viu suricatos, aqueles que é o timão, né, do Timão e Pumba. E também não, foi também nesse parque, mas não nesse dia. A gente estava assim parado com o carro vendo, se eu não me engano, eram os suricatos, e a gente viu leoas assim passando do lado assim do nosso carro, assim, como se nada, assim, elas não têm medo mesmo, vão passando, andando naturalmente, assim, e é muito legal de você ver os animais, assim, no natural, sabe? É muito diferente de você ver no zoológico. E nesse parque de Amboseli também, no final do dia, a gente fez esse tour, e a gente viu de novo as hordas de elefantes. Não eram os elefantes vermelhos, eram aqueles que a gente conhece de pele cinza, né? E eles tinham um grupo que era um elefante. Tinha um elefante muito novinho, acho que ele tinha tipo menos de uma semana de vida, assim, ele era muito pequenininho. E só que nesse passeio foi um pouco estranho porque tinha muito carro nesse parque, muito assim. E eu vi que até os elefantes já estavam meio estressados porque eles queriam atravessar a rua, só que os carros queriam continuar assim, chegando perto e mais perto, e os elefantes já estavam meio de saco cheio. A gente até pediu pro nosso guia, falou, não, a gente pode ver de longe, não tem problema. Mas eu achei que estava bem cheio em alguns lugares, assim. E tem uma foto que a gente fez muito bonita, depois eu vou postar no Instagram, que é a foto que a gente tira a foto dos elefantes, e no fundo, assim, tá o Kilimanjaro. Foi, assim, acho que o ápice, o highlight da viagem, quando a gente viu o Kilimanjaro, os elefantes ali. Foi realmente uma paisagem de esquecer nunca mais, assim. E depois disso, no dia seguinte, a gente foi. Nessa noite a gente dormiu num lodge que era muito legal, que tinha piscina também. E uma coisa também que eles fazem nesses lodges é que, assim, não é um prédio que tem vários quartos, né? Os quartos, como eu falei, são como que tendas, mais ou menos, separadas, assim, no meio do mato. E você tem que caminhar assim, entre as árvores até chegar na parte principal, onde tem restaurante e tal, né? E a recepção. E quando você saía de noite, você tinha que ligar para a recepção para alguém vir. Aí vinha uma pessoa vestida de Maasai para te acompanhar para a recepção, porque eles diziam que tinha animais selvagens. Eu acho que era meio show, assim, só para dar um ar de selvagem, assim, porque eu acho que realmente não ia acontecer nada se você andasse. Era tudo escuro, claro, porque era no meio da savana, mas eu achei meio exagero. E tinha uma piscina lá também, eu lembro que a piscina também tinha sapo, porque é no meio da savana. E foi bem legal nesse lugar. A gente estava comendo no restaurante e a gente escutou assim uns galhos partindo do lado de fora. E quando a gente olhou, era uma girafa que estava ali pertinho, assim, é, jantando ali, e a gente também jantando. Então foi muito legal de ver uma girafa. A gente já tinha visto girafa antes nos parques. Elas também são animais assim gigantescos. E, mas foi muito interessante, foi muito engraçado de ver ela ali tão perto da gente. Um,
E no dia seguinte a gente pegou o carro de novo para ir. Isso já era no quarto, quinto dia. A gente foi para um lodge perto do lago Naivasha, que é um lago que fica ali também naquela região, perto da Tanzânia. E esse lago, ele é relativamente grande, assim, então ele faz uma planície bem alagada ali. E ele é numa altura, porque aquela região ainda é dessa parte das colinas ali, então ela é um lago que está a 2.000 metros de altura. E você nem percebe, assim. E ele tem muitos pássaros lá, né, porque tem muito peixe e tal. E tem muitos flamingos também. A gente viu flamingos no natural, que também é um ponto a mais, assim, de você ver. Você vê eles se alimentando, assim, né, daqueles crustáceos, tudo. E também tinha muitos macacos. Eu lembro que no hotel tinha muitos macacos. Eles sentavam nas mesas, e são aqueles macacos que não são micozinhos, não, são macacos mesmo grandes. Gente, se você vê macacos por aí, uma dica, não olhe nos olhos dele, não encare os macacos, porque eles vão te atacar, eles vão querer pegar as coisas de você, então não fica zoando com os macacos, porque pode ser perigoso. E se você for mordido por um macaco, você vai precisar tomar vacina de raiva, então é melhor não mexer com eles. Eu lembro que eles ficavam até sentados em cima das mesas onde a gente tomava café. Eu vou postar uma foto também do macaco sentado na mesa do hotel. E esse lago Naivasha também era legal, porque a gente via muitos animais, tinha essa região muito de água, né? Tinha muitas tartarugas, hipopótamos e tudo. E no dia seguinte a gente foi pro último parque e pro último lodge. Já era o dia 6 do passeio, eu acho. E que era o Masai Mara, que é um parque que, na verdade, ele faz parte do Serengeti, né? Que é um parque enorme que tem na Tanzânia, que é geralmente onde, se você já viu aquelas vídeos de migração de animais pela savana, que tem aquelas hordas de gazelas, de gnus, de zebras pela savana, milhões e milhões, foi feito nesse parque, o Serengeti. Porque quando tem a época da chuva, é quando tem essa migração em massa desses animais. E esse Masai Mara é um pedacinho do Serengeti que está dentro do Quênia. Então você consegue ver as planícies do Serengeti, que é exatamente igual àquelas planícies do filme do Rei Leão. E quando a gente foi não era época de chuva, então não, a gente não viu essas hordas de animais, mas a gente saía mesmo assim para procurar os bichos, né, para ver os bichos. E foi aí que a gente viu um dos mais raros da gente ver, que foi o rinoceronte, né? A gente viu um só. Hoje eles estão quase extintos. E a gente viu um lá, então foi assim incrível. A gente também viu bastante búfalos por lá. E era legal porque esse lodge era em cima de um monte, assim, tipo de um morro. E lá embaixo a gente via a planície, assim. E o lodge também tinha uma área, assim, com, com uma fogueira. Depois você podia ficar lá tomando uma cerveja, um coquetel. Era bem, bem legal. Eu acho que foi o melhor lodge que a gente ficou. E, e nesse lugar também você pode fazer o passeio de balão. Geralmente o pessoal faz quando tem essa migração desses animais, que você vai passar de balão ali por cima das planícies, vendo aquelas ondas e ondas de gazelas e gnus e zebras, e búfalos e tudo possível. Também, eu não lembro se foi nesse parque ou se foi no parque antes que a gente viu um leão acasalando, bem assim do lado da estrada. Ele é uma leoa que ela fica lá deitada e o leão fica do lado dela, então ela fica lá e vem o leão, né, e faz o seu trabalho, e depois ele deita do lado para descansar um pouco e passa um tempinho e de novo até não sei quanto tempo, mas ele fica ali do lado dela para se certificar de que nenhum outro leão vai, né, pegar a esposa dele. E também acho que é uma coisa, eu não sei se incomum de ver, mas eu achei um privilégio, assim, poder ver um comportamento desse. Enfim. E, e no final, depois que a gente saiu desse lodge, que era em cima do morro, a gente volta para Nairobi,
quer dizer, a gente vai para Nairobi, porque a gente não tinha ido antes, que é a capital do Quênia, né? E de lá, o meu sogro, ele tinha um pacote ainda de ficar uma semana em Mombasa, então ele pegou um voo de Nairobi para Mombasa, onde a gente estava, e ficou no hotel que a gente começou a viagem, que era na praia, assim, e ele ficou lá mais uns 5 dias, só de boa, e enquanto isso eu e o Thomas, a gente pegou o voo para Zanzibar, que foi aí que começou a nossa viagem em Zanzibar, que a gente já falou aqui no outro episódio. E, e foi isso, assim, a viagem, o safari. Foi uma viagem cara, eu com certeza, assim, para 7 dias foi uma viagem muito cara, mas foi uma viagem, assim, que eu vou dizer, não era assim, tipo, luxo milionário, mas era uma viagem que para mim foi perfeita, porque eu não precisava pensar em nada, tinha um guia que fazia tudo, e então foi assim muito cômodo, foi muito bom e assim eu só focava em o que eu vou comer e os animais que eu via. Então foram 7 dias assim mágicos, foi muito legal. Se você tiver condição, eu recomendo demais você fazer. Eu conheci um casal num dos lodges que eles estavam contando que eles já estavam fazendo o terceiro safari e eles fizeram na África do Sul. E eles falaram assim que na África do Sul você vê assim muito mais animais do que no Quênia. E eu já achei que no Quênia era bastante, sabe? Assim, você não passava mais de um minuto sem ver alguma coisa. E então eu não consigo nem imaginar como é na África do Sul. Eu sei que a Natália que já participou aqui do podcast, ela já fez na África do Sul. Eu vou perguntar para ela. Talvez ela venha aqui para contar também a experiência dela. E Mas é isso. Se você tiver a opção, faça. Se você quiser uma opção mais barata, você vai ter que você mesmo olhar os lugares onde você vai, os parques. Você pode ver pelos parques aqui que eu falei no Quênia e procurar hotéis que sejam. Os lodges são caros, né? Porque eles são hotéis no meio do nada, mas se você pegar um hotel numa cidade próxima dos parques, você pode pagar menos. Você vê um guia, porque você não vai poder entrar nos parques sem guia. Você vê o guia, paga a diária, né? E paga também a entrada para os parques, então você consegue um preço mais barato. E, e é isso. Então, gente, vamos para o Quênia. Gostei demais. Demais mesmo. E, e é isso. Carol agora no Brasil. E para terminar o episódio, então, eu vou indicar uma coisa aqui. Olha, eu vou indicar uma marca. Porque eu estava pensando esses dias, eu tenho umas roupas de esporte da Nike que que eu já tenho há muito tempo. Eu tava pensando aqui quanto tempo eu tenho um short de corrida meu. Já tem 15 anos e eu ainda consigo usar. Então, olha, eu vou indicar, se você quiser fazer esporte, compre produtos da Nike ou da Adidas, porque eles são caros. Procura no outlet. Eles são caros, mas nos outlets, eu sempre compro nos outlets, é muito mais barato. E eles vão durar para sempre. Eu não preciso mais comprar nenhuma roupa de esporte por muitos anos. Então, minha indicação de hoje é Nike e Adidas. Eu acho que a Nike ainda é melhor que a Adidas, mas eu indico essas duas. E, e é isso. Então façam esportes e vão pro Quênia. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Tchau.